Oi, o nosso True Crime de hoje é nada mais, nada menos sobre Jenny Toppen. Isso mesmo, uma das maiores serial killers que já existiu. Tem livro, tem filme, e vamos falar um pouquinho dela, tá? Jenny, ela não foge muito do estereótipo de serial killer, né? Ela veio de uma família instável, eles eram muito pobres, eles eram irlandeses, muito pobres. Tá? O nome dela, inicialmente, é Honora Kelly, tá? Depois vocês vão entender por que que mudou. A mãe dela morreu quando ela era bebê e o pai ficou cuidando dos filhos. Porém, o pai dela era um alcoólatra propenso a explosões violentas e aonde eles moravam ele era conhecido como louco. Sobre Johnny Top, é muito conteúdo. Então vou fazer em duas partes, tá, gente? Pra não ficar tão cansativo, porque a mulher tem história, viu? Misericórdia. O seu pai, na época de 1863, ele queria se livrar dos filhos, né? A verdade era essa. Então ele internou Nora e a sua irmã mais velha, que era Délia, num Boston Family Asylum, que era uma instituição para meninas órfãs e carentes, e ele nunca mais voltou para ver as filhas. Para vocês entenderem, tá? Essas casas que acolhiam essas meninas, elas tinham um propósito, tá? Não era uma coisa de só bem feito ou não. Elas eram educadas, né, para servir, então elas eram alocadas em casas não como uma adoção, né, como hoje em dia, mas sim para serem serviçais, para trabalhar, algumas para fazer companhia, quando era muito idosa. Então, assim, não era uma casa que a pessoa seria adotada, ela meio que seria empregada dessa pessoa. No caso de Jane, ela pegou uma família que ela deu sorte e ela ficou durante anos, tanto que teve o sobrenome dele. Em menos de 2 anos, a Honora, né, Honora Kelly, que era o nome original da Jane, ela foi alocada, né, como criada em tempo integral na casa dos Lowell, em Massachusetts. Embora nunca tenha sido formalmente adotada, ela recebeu o nome de Jane Toppen. Sua posição na família sempre foi ambígua. Por um lado, ela era tratada como um deles, e por outro, nunca deixava de lembrar que ela era, nunca deixava de lembrar as origens, né, de que ela era, e também as obrigações que ela tinha. Vale ressaltar que essa ambiguidade gerou para ela um grande estado de humilhação, e isso foi criando, não só que já veio dela sociopatia, mas foi alimentando ainda mais o ódio. O interessante é que as pessoas tinham ela como uma pessoa maravilhosa, chamada de Jane Jovial, porque ela era muito alegre. Só que ela era uma mentirosa, uma fofoqueira, quanto mais, que falava absurdos sobre as pessoas com quem ela tinha, pessoas que ela tinha inveja. Ela mentia muito. E como muitos cereais, ela tinha a piromania. Falei certo, meu Deus. Piromaníaca. Ela era piromaníaca severa, tá? São pessoas que tendem a gostar de incêndios, né? Eles cometem incêndios, gostam de ver, e é um dos traços de psicopata. Nossa querida Jane, ela encontrou a válvula de escape para seus desejos sinistros na enfermagem, veja só. Depois de se matricular na escola de formação do hospital, em Cambridge, eita, mas isso que eu falei foi errado, viu? Ela acabou impressionando muitos médicos com sua competência e sua personalidade. Só tem um detalhe, né? Que ela usava os pacientes como cobaia. No cair da noite, né? Geralmente os hospitais e as enfermarias ficam mais calmas. É, ela ia administrando diversos venenos quando ninguém, né, estava vindo por perto e decidiu-se para decidir uma combinação letal. E ela acabou descobrindo a combinação entre a morfina e a tropina como um método satisfatório. Não se sabe exatamente quantas vítimas ela matou durante esses anos, que foram muitos anos que ela trabalhou como enfermeira. Ela confessou mais tarde que ela ficou viciada em matar. Matar dava a ela uma volúpcia sexual, dava prazer, e era muito mais intenso quando ela tinha a oportunidade de deitar ao lado, né, da vítima, no leito da vítima, e ficar bem grudada ao corpo, vendo a pessoa lentamente morrer. Não demorou muito para ela se tornar enfermeira particular, que nessa época pagava bem mais do que o hospital. É, ela tornou-se a favorita entre algumas das famílias mais respeitadas em Cambridge. Meu Deus, eu tô falando muito errado. Ninguém sabe ao certo quantos pacientes morreram em decorrência dos seus cuidados durante esse período de 10 anos, embora as estimativas cheguem a 100 vítimas. Entre elas estavam tanto sua amiga, Miriam Connor, e sua irmã adotiva, Elizabeth, cujo qual ela tinha um enorme ciúme. A ruína de Jane veio em 1901, quando ela foi ficar hospedada no chalé de um amigo. E ela passou mais ou menos umas 6 semanas. Só que ela não pagou. E o amigo foi cobrar. E o que ela fez? Ela matou o amigo, a mulher e as duas filhas dela casada. E isso deu uma red flag enorme, né, um sinal de alerta enorme sobre ela, porque quem estava hospedada no chalé na época dos assassinatos era a Jenny. E isso foi o primeiro sinal, assim, nenhuma das outras mortes, de quando ela estava como enfermeira, nenhuma foi suspeita até então. Decidida, ela causou surpresa em alguns dos psiquiatras de Boston, porque ela admitiu que seus assassinatos foram motivados por um irresistível impulso sexual. Ela dizia ser tomada por uma poderosa carga erótica ao segurar os braços e as vítimas envenenadas enquanto elas morriam. Ela foi diagnosticada como moralmente insana, termo vitoriano para designar um criminoso psicopata. Foi condenada a passar o resto da vida em um hospital psiquiátrico. Tão logo, né, ao julgamento, que quando terminou, ela chocou o país ao confessar 31 assassinatos.
Esse é o livro que trata exclusivamente da Jane Toppan. Eu tenho ele é um dos primeiros da série Elite Killers Profile, que é uma série maravilhosa da Dark Side, que é do Elas, tá? Eu tenho ele, eu tenho o segundo, eu tenho um outro, e eu ainda não adquiri o terceiro. Mas dentro desse livro, além de contar a história da Jane Toppan, ele vai dando umas salpicadas em outras histórias. Então você não conhece só a história da Jane, você vai conhecendo outras histórias que se conectam direta ou indiretamente com a história dela. Esse foi o True Crime de hoje, tá? A Jen Topham, a enfermeira venenosa, como ficou conhecida, espero que vocês tenham gostado. Perdoem o latido do meu cachorro, que ele adora participar das minhas gravações. Ele gosta da opinião dele, tá? Deixa um emoji, curte, compartilha, salve o vídeo, que ajuda muito. E eu espero você no nosso próximo True Crime. Beijo!